Imagina assim, cara, né? O Christopher Nolan, pô, ele já fez filmes sobre Oppenheimer, bomba atômica, né? Que tem a ver com fim do mundo, possibilidade. Tenet, tem 100% fim do mundo. A Origem e o Grande Truque não vão tratar muito disso, né? A Origem, Inception não vai tanto nessa linha. Mas o Interestelar é 100% fim do mundo também. Claro, tá acontecendo... Os caras têm que achar uma maneira de garantida que a gente continue sobrevivendo, né? Então, eu não acho de todo fora de sentido essa minha proposta. Não é... Eu estou dizendo que o filme Odisseia é sobre o Apocalipse e quem não concordar tá errado. Não é isso que eu tô falando. Eu tô propondo uma reflexão. Fato é que o Nolan já fez vários filmes com essa temática de fim do mundo. E eu tô defendendo a ideia de que a Odisseia também vai tratar disso. Só pra gente entender, né? O que é Ilíada e o que é Odisseia pra eu argumentar mais do que em favor da tese que trata do fim do mundo. Eu já falei sobre o Apocalipse, que é Ulisses saindo da ilha de Calipso. Isso é fato. É a revelação de Ulisses, o Apocalipso, né? Aquele filme Apocalipto não tem nada a ver. Eu não lembro. Apocalipto é exatamente essa tese. Esse daí eu assisti há muito tempo. Mas cara, é a mesma coisa. Da América o Inca e Maia. Só que é a mesma coisa. Por quê? O que é o livro o que é o filme Apocalipto? É do Mel Gibson. Certo. Logo depois da Paixão de Cristo. E aí, você tem ali tribos inimigas na América ali pré-Espanha, né? Brigando. Eles vivendo uma série de catástrofes, epidemias. E o que está acontecendo? Então, eles têm secas, queimadas, várias mazelas. E eles começam a tentar aplacar a ira dos deuses. Então eles vão matando todo sacrifício humano. Eles vão capturando tribos inimigas e entregando para os deuses. Nossa. Lá pro Quetzalcoatl, lá que é a serpente alada, né? Então a história é essa. Eles caçando as tribos inimigas para sacrificar para os deuses, porque tava tendo um monte tava tendo uma pandemia ali. Não uma pandemia, uma epidemia. As pessoas estavam como se fosse uma peste bubônica, uma lepra. E eles sacrificando várias pessoas para os deuses para ver se aplacava essa ira. E aí, cara, o que acontece? Desculpa, eu vou dar um spoiler também, o filme já é meio antigo, né? O protagonista ali, que é o cara da tribo que tá sendo caçada, ele tá fugindo dos caçadores e de repente ele chega ao litoral, cara. Ele tá numa posição mais no alto e ele vê o mar. Ele vê os navios espanhóis chegando. Eles nunca tinham visto aquilo. E aí, na hora que eles veem aquilo, os dois inimigos que estavam se matando, eles dois param e falam: agora? Que é isso aí, mano? Aí um fica assim olhando e fala: ué, que para, nunca vi, que é isso? Aí um malandro pega e já dá linha na pipa, foi esperto. Saiu. O outro ficou meio assim. Ou seja, é como se aquilo fosse... Pra eles foi um apocalipse, a chegada dos espanhóis, não foi não? Porque os malucos chegaram arrasando. Arrebentando. Arregaçando, com arma total. De pólvora. Foi o fim do mundo pra eles ali. Então, o Apocalipto é por causa disso. O Mel Gibson, já que a gente tá falando de obra aberta, não vou fechar a interpretação, mas a minha proposta é que o Mel Gibson, nesse filme, ele tá fazendo uma reflexão de como a gente fica aqui na nossa mesquinharia, brigando, matando uns aos outros, até que vem um troço de fora e você vê que você tem um problema muito maior do que você imaginava. Então, a história da Odisseia é exatamente uma poesia sobre o fim de uma era. A Odisseia, a história de Homero, é o colapso da Idade de Bronze, que acontece mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, que é exatamente na época de Moisés. Moisés está circulando nessa mesma época da Odisseia. E é a passagem da Era de Bronze para a Era de Ferro. E então Moisés é contemporâneo então dessa época? Da época dessa transição da Idade de Bronze para a Idade de Ferro. É contemporâneo. E você vê que na época de Moisés, o que acontece? Acontece um apocalipse do Egito, né, meu irmão? O Egito, vieram as 10 pragas, o Egito ficou permeado de pulga, rã, sapo, cobra, doença, escuridão, virou um final dos tempos a parada. Pois é. Então essa situação toda das 10 pragas do Egito está acontecendo ao mesmo tempo que a Grécia está sendo invadida pelos povos do mar. Então e isso é documentado. Aconteceram nessa época aí terremotos, vulcões que escureceram o céu e atrapalhou a agricultura, aí gera fome, aí a fome gera doenças, que a imunidade fica baixa. Então era um período muito caótico.
Então, assim, é uma transição de eras. E uma transição ali que muitos chamam de uma idade das trevas, uma idade de escuridão, né? Então, eu não sei porque que o Nolan quis fazer isso, mas você começar a contar uma história pela Odisseia, você está pegando a história no meio, né? Porque a Odisseia é o pós-guerra de Troia. Então você fica um pouco sem... Ele mostra em forma de flashback. Rola uns flashbackzinhos e tal. Só lembrando pra galera que Ilíada vem da palavra Ilion. Ilion é o nome grego para Troia. Então é a história de Troia, né? Então, assim, imagina uma guerra que durou 10 anos por causa de uma mulher bonita chamada Helena. E a Helena foi uma figura tão importante para a Grécia que o povo grego é conhecido como o povo de Helena. É mesmo? A cultura helênica, né? Cultura helênica. Helênica, né? O período helênico, né? E os próprios gregos se referem a si mesmos como helenos, né? Por exemplo, em grego, você fala a língua grega, eles chamam de helínica. Então, se a gente estivesse na Grécia, Vilela, de hoje, eu perguntaria para você, Catalavenete helínica, você sabe falar grego? Claro. Entendeu? Ele também fala grego, né? Você fala grego em várias línguas. Exatamente. Então, você vê a importância dessa personagem, Helena de Troia. Que ela forma a Grécia como a Grécia é conhecida. E o que acontece? A Helena era casada com um rei grego chamado Menelau. Não é Bilal não, tá? É Menelau. Depois daquela imagem que me mostraram aqui, eu fiquei com isso na cabeça. Mas, o que ela acontece? Depende um pouco da interpretação, se ela fugiu ou ela foi raptada. Geralmente eles falam que ela foi raptada, né? Pelo príncipe Paris. Eu escutei essa versão, que ela foi raptada. Algumas dizem que ela quis. Ele deixa a dúvida, né? Se ela foi por vontade Se ela foi porque ela quis ou ela foi raptada pelo príncipe de Troia, que era o Paris. Lembrando que Troia é uma cidade que hoje é na Turquia. Muitas das cidades na Bíblia também, que a gente acha que são cidades gregas, elas são na Turquia. Tessalônica, Galácia, né? Essas cartas do apóstolo Paulo, carta aos Tessalonicenses, carta aos Gálatas, cartas aos Éfesos, né? A maioria dessas cidades são na Turquia hoje, mas fazia parte das colônias gregas, né? Então houve uma guerra entre os gregos e troianos, entre a Grécia e Troia, que era uma cidade hoje da Turquia. Então é lógico que, o cara rapta a mulher do rei, o rei fica furioso, os gregos também falam, vamos lá arrebentar todo mundo e pegar tua mulher de volta, a rainha, né? Então montaram um exército gigante para ir lá recuperar a Helena. E o chefe dos gregos era o rei Agamenon, né? E então a Ilíada, ela não conta a história inteira. Ela foca em alguns momentos ali desse conflito. Ela foca nos últimos meses da guerra. Então a Ilíada não vai contar o iniciozinho, já conta já os finalmente dessa guerra. E é claro que por isso vai conectar com a Odisseia. Então o personagem principal ali da Ilíada é o Aquiles. Aquiles é um semideus, é um filho dos deuses, que era um cara que era um guerreiro, uma qualidade absurda. Era a arma de destruição em massa dos gregos, o cara que matava todo mundo. E ele era o cara mais forte, era mais corajoso, né? Só que aconteceu, ele teve uma encrenca com o chefe dele, que é o Agamenon, que é o rei, né? Por causa de uma escrava. Porque a escrava era do Aquiles e o rei quis dar a escrava para outro cara. Ele falou, meu irmão, mas a escrava é minha, pô. Então ele falou, quer saber da parada, então não brigo mais, não vou mais pra guerra. Quando Aquiles fala não vou mais pra guerra, os gregos começaram a ser derrotados. Aí começaram a se ferrar. Então, Aquiles, volta aí e tal. Aí tem aquela história que o primo de Aquiles veste a roupa dele, vai pra guerra, e é morto pelo Heitor, ou pelo Paris, não me lembro. E aí ele fica irado e ele volta pra guerra pra vingar o primo dele. Entendeu? Ele só voltou por causa... Aí o cara voltou o bicho, né, irmão? Aí o cara voltou o Brad Pitt. Irmão, na verdade... o Brad Pitt, exato. Voltou kamikaze, né? Coloca o Brad Pitt. Brad Pitt, eu não me lembro quem que dirigiu esse filme, você lembra? Não deve ser não é um diretor conhecido, não. Mas Vê aí pra gente quem é que... Tem uma cena maneira de briga. Tem. Tem uma cena que vem um cara grandão, um soldado de Troia, gigante, aí todo mundo com medo assim. E ele no filme ele tem um golpe que ele dá uma espadada nas costas, no pescoço. E aí o cara grandão, ele só dá o pulinho. Os caras, é assim? Fácil só dá uma espetada. Então, aí ele volta pra essa guerra, né? Com a guerra...
Aí tá sensual, né? Tá gatão, né? Todo malemolente, Achei né? que ele ia mostrar o cara com a espada, né? Exato. Se bem que a outra é mais sensual ainda, que ele vai estar só de tanguinha, pega né? uma foto dele, propaganda de cabelo, né? Todo sedoso. Então, assim, teve um bate-boca terrível dele com o Agamenon. Ele falou, pô, você é o rei, mas eu que resolvo essa parada. Pô, tu tira minha escrava. Confusão do caramba. E aí, o que acontece? Eles descobrem que o Aquiles tem um ponto fraco, porque o Aquiles, o que aconteceu? Ele foi banhado numa água sagrada que dava a ele uma espécie de imortalidade. Falando no telefone, né? Porra, cara. Mano, ele pega o cara... Aquiles... Aí é o covarde. Aquiles pedindo um iFood. Só um minutinho. Ó, bem sensual, ó. Não, ele tá ligando... Botinha da Xuxa. Ele tá ligando pro 90. Pô, pegaram minha escrava aí, ó. Manda um camburão aí pra me ajudar aí. Aquele tijolão ainda antigo. Vacila, né? Então, cara, aí você vê as curiosidades da mitologia grega, né? Os caras banharam ele na aguinha, segurando o bebezinho pelo pé. Aí não molhou o calcanhar. Aí é a fraqueza. A fraqueza. Se você for pensar que o calcanhar de Aquiles é o próprio calcanhar. É o próprio calcanhar. Não tem muito esse Porque de Aquiles, você fala qual que é o seu calcanhar de Aquiles, ele fala, putz, pra mim é a organização. O meu calcanhar de Aquiles é o medo. É meu fraco. O calcanhar de Aquiles do Aquiles era o próprio Aquiles. Lembrei do Romário. Eu não bebo, não uso droga. Meu negócio é mulher. Meu fraco é mulher. Ele manda o calcanhar de Aquiles dele, o calcanhar né? de Aquiles. É mesmo, né? É ele que falou, né? Então, o que acontece? Fica aquele impasse, cara, que os caras ficam 10 anos tentando invadir Troia e não conseguem, que a muralha era intransponível. Até que o Odisseu, ou Ulisses, chega e fala assim, ó, vamos acabar com essa parada, eu tô com saudade da minha mulher. Deve ter uns malandros querendo pegar minha mulher. Tá até nascendo chifre aqui, pô. E ele monta essa ideia do cavalo de Troia. É a ideia do Ulisses. Entendi. Ele fala, vamos então dar... A grande artimanha. A gente tem que entrar, né? Tem que entrar, ultrapassar essa muralha. Só que aí o que acontece, Vilela? O cavalo de Troia é um presente. Tipo assim, um sinal de paz, uma bandeira branca. Pô, vamos parar com essa guerra. Tá bom, fica com a minha mulher aí, eu arrumo outra. Ela nem era tão gata assim, cheia de celulite, pô, não é não? Já tá meio acabada. Só que aí que acontece, não é não? Pega essa baranga aí. Né? Pô, já... Nem tava afim, né? Pô, 10 anos atrás ela tava gatinha, agora tá parada e nunca mais malhou. Pô, cara, já tá com a pancinha. O cara chega e fala, pô, tá sussa aí, ó. Falou, deixa eu ver, Helena, mostra aí. Pô, barangô, não quero mais não, fica com ela. Toma esse cavalo. Né? É o lema do DiCaprio. É o lema do DiCaprio, exato, né? Pô, DiCaprio, você viu a piada que o cara fez no Oscar? Pô, o filme... Oscar tá demorando tanto. Não, é o filme. Era o filme. O irlandês. O filme irlandês é tão longo que o DiCaprio, quando chega no final do filme, ele já termina o namoro com a namorada. Porque ela já passou da idade que ele gosta. Passou a idade de 27 anos. Não, acho que é menos, cara. Menos? Acho que é 23. Dá uma olhada. Acho que é 25, 25. 25. Eu vou pegar aqui. Pega aí, mas eu acho que é 25. Então, cara, o que acontece? Aquilo ali... Você lembra que no filme... Toda hora ele fala do respeito à lei dos deuses. Você percebeu lei isso? De Zeus. Lei de Zeus. Você lembra? Toda hora. Isso. Então. Que qualquer desconhecido pode ser Deus disfarçado para ele ser recebido. Tem que respeitar o mendigo, o pobre, porque pode ser um Deus. E né? Receber ele bem. Então, isso é muito interessante. Por quê? Apesar de toda aquela confusão que estava acontecendo nesse mundo ou nessa história, havia certas regras. E uma coisa que era. A média é 25 mesmo. 25. Mano, olha os caras que os caras fizeram, cara. O Lênin não tá aí hoje não, né? O Lênin ia falar, pô, não sabe o que é bom. O teto do Lênin é o contrário, quase bater né? na porta, invertido, né? É invertido. Não, o mínimo é 60. Tá respirando? A partir A única pergunta que o Lênin faz é, tá respirando? Enquanto a velha estiver respirando, ele pega. Ele é um cara simples, né? Ele é um cara simples. É radar, né? Passou de 60, ele pega. 60, tá pegando. Aí eu acabei de perceber que eu sou meio Lene também, cara. Porque, graças a Deus, não parece, mas minha esposa é mais velha que eu, cara. Sério? Você acredita nisso? Quantos anos? Não, 6 meses, né? A gente estudava na mesma turma no colégio. Mas não tinha como, É normal. Aí ela fala assim, pô, mas não parece, né? Eu falo, lógico, não ia parecer que eu tava casado com a vovó, né? Pô, ainda bem que não parece, né? Glória a Deus, pô. E aí, Vilela, o que acontece? Eles entram na cidade com aquele cavalo, que era um presente,
Ou seja, aquilo ali foi uma traição, cara. É. Tipo uma punhalada nas costas. Até o direito humano, ou seja, dos homens, não os direitos humanos, mas o direito criado pelo ser humano, o direito penal, e eu vou pedir licença aqui que tem advogado aqui para não falar bobagem. Até no direito penal, quando você mata alguém usando de engano, de você levar o cara a erro, não dar chance de defesa, de método cruel, isso piora a tua punição. É. Fica um crime qualificado. Então, até o direito dos homens que é falho, tem esse princípio. Pô, você quer matar alguém? Mata na moral. Entendeu? Não esculacha, não não dá- chega e fala aí, vim te dar um presente. Aí na hora o cara vira as costas, tu dá-lhe um tiro na nuca. Não. Dá a chance de defesa. Fala assim, pô, vamos sair na porrada aqui e quem ganhar, ganhou, né? Não vem na... Fala lá, ó, passar o super-homem, o cara vira, tu dá-lhe uma facada nas costas. Então, o que aconteceu? Quando o Ulisses tem essa ideia, ele resolve a guerra. Mas... Os deuses ficam putos com ele. Porque Os deuses falam, pô, meu irmão, aí tu... inglório, não é uma... Não é, os deuses falaram, aí tu estragou a regra, meu irmão. Aí tu apelou. É. E aí ele começa a ter uma oposição dos deuses com relação a ele. Falou, ó, cara, Começa a treta aí. não foi legal essa parada que tu fez, não. E aí ele começa a arrumar uma encrenca com os deuses, que os deuses, principalmente um que eles dependiam muito, que era o Poseidon, que era o deus do mar, chegou e falou pra ele, ó, irmão, então vamos fazer uma parada? Tu não volta pra casa. Porque você ganhou a guerra pra querer voltar pra casa, só que você usou um método que não foi legal. Você tinha que ter ganhado na moral, pô. Ali, ó. Esse é do filme? Isso, Não, é da cena do filme. Cara, de do agora. filme. É muito bonita essa cena, né? Ele, Cara, é ele, muito ele maneiro. atolado. Porque tem esse... Eu imagino que também tem um sentido meio metafórico também. Tem, né? não, tudo tem, cara. Dele tá todo enterrado à deriva aí, né? Meio como se fosse um resto de barco, né? E tal. É, encalhado. Encalhado e a galera fazendo aquela força muito grande pra arrastar ele pra dentro do cavalo. Porque Isso. a gente sempre tem qualquer imagem que a gente tem do cavalo Ele de Troia vem com a rodinha, É. Ia E ficar muito tosco, né? Com a Tosco, rodinha, é. né, a galera empurrando. Não, foi muito maneiro. Foi muito maneiro. E o pessoal escondido dentro, se afogando lá dentro, passando cagando, sufoco. mijando lá dentro. Eu imagino, cara, o bigode do jeito que é fresco lá dentro. Fala, cara, cadê meu TikTok, meu? Ai, não, pô, que hora que a gente vai sair daqui, Eu hein? tinha marcado cinema com a Ana Júlia hoje, vou Não, chegar todo imagina, sujo, imagina assim. Não pega diretor, sinal aqui diretor, dentro. eu e você lá dentro e o bigode. Não, mas hoje sou eu de novo? Eu tenho que ficar aqui de novo? Eu preciso fazer xixi. Não pega sinal aqui dentro. Imaginei o Faz aí, tá todo mundo fazendo. Mas eu só consigo fazer em casa. Imaginei o diretor na galera toda se espremendo. Irmão, tô com a costela quebrada. É. Chega pra lá um pouquinho. Quem foi, diretor? Bigode reclama que tá com frio, reclama que tá com fome, reclama que quer ir no banheiro. Pô, essa geração Nutella aí é dose, né, Nossa, meu não ia irmão? aguentar uma guerra de Imagina, Troia. pô, 10 anos uma guerra de tá Troia. ferrado. Esse aí, ele não ia montar o cavalo de Troia, não. Ia chegar pros caras e falar, pô, meu irmão, vou dar uma deitada mais cedo que eu tô cansado. Ia sair nadando e ir embora da guerra, é ruim. Total. Ia pegar o bonde das 6 e sair Jamais, fora. Daniel, jamais. Não é não? Nada.